Boa noite, queridos amigos. Eu sou Jo Guimarães, especialista em exercício físico com mais de 25 anos de experiência. Ao longo da minha carreira, eu pude acompanhar a transformação de vida de muitas mulheres, tanto na prática do exercício físico constante, como na sua transformação em um estilo de vida muito mais saudável. E por isso eu e a TV Nosso Povo decidimos aqui criar esse programa para compartilhar com você informações que promovam a sua saúde e a saúde dos seus familiares, trazendo aqui especialistas das mais diversas áreas para compartilhar esses conhecimentos. E estamos fazendo aí a nossa campanha do Outubro Rosa, lembrando a importância dos exames preventivos no universo feminino. E a ação de hoje recebe a nossa querida doutora Aline Bianchini, ela que é radiologista da Clínica Imagem de Florianópolis e especialista em imagem de mama. E eu gostaria aqui de apresentar oficialmente a doutora Aline, lendo um pouquinho aí da sua história também. Ela que é médica radiologista e membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade Europeia de Radiologia, especialista em imagem da mama e pelve feminina pela Santa Casa de São Paulo. Atualmente médica do Corpo Clínico do Hospital Bahia Sul, Clínica Imagem. Oficialmente, bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Joelma. Sempre um prazer enorme estar aqui contigo, cuidar também de ti e receber também dicas tão valiosas que você dá pra gente e para todas as mulheres que te seguem. Boa noite. Gente, é com muita alegria que eu recebo a Aline aqui, porque a Aline é minha médica, ela que acompanha meus exames já há alguns anos, né? Então, ela tem feito esse trabalho de excelência e juntas decidimos, então, compartilhar com você essas informações aí tão valiosas. Aline, antes de a gente começar aqui as nossas perguntinhas, muitas perguntas chegaram até nós, né, logo que a gente colocou a pauta no ar. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho a sua história com as pessoas, né? Como foi a história da doutora Aline? Eu sei que é um currículo longo aí, mas brevemente, o que te fez, né, seguir essa profissão tão importante? O cuidado, assim, ele já nasce com a pessoa, essa vocação, né? A medicina em si, ela é uma vocação. E quando eu decidi seguir para essa parte de exames, eu tive alguns casos na minha família, amigos próximos, enfim, que tiveram câncer, e eu vejo o quanto o diagnóstico precoce e a prevenção, ela realmente salva vidas. E esse é um assunto sério, porque a gente pode mudar a história das nossas vidas, a história dos nossos familiares com prevenção e com diagnóstico precoce. Por quê? Porque com o diagnóstico precoce a gente consegue atingir cura. E eu já vi isso tanto na minha família, quanto com amigos próximos, né? E com muitas pacientes que a gente vê que o diagnóstico ele acaba impactando positivamente nessas pessoas. Então, por isso eu acabei decidindo em seguir nessa área de radiologia mamária, que é uma parte mais oncológica que a gente faz, né? E eu gosto muito do universo feminino, então eu complementei com a imagem da pelve, e isso me fascina, né? É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sei fazer hoje, e eu amo ajudar as pessoas, amo cuidar, então essa é a minha história. Que legal, gente! E essa é justamente a ideia, né? São pessoas que têm esse dom maravilhoso, essa bênção de Deus, né? Que é cuidar de cada uma de nós como mulheres, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, por isso estamos aqui, para lembrar você dessa importância desses exames preventivos. A doutora Aline aqui vai indicar para a gente qual o tempo certo, de quanto em quanto tempo, mas como ela acabou de falar para nós, né? Hoje a medicina é tão avançada, e se a gente puder observar isso quanto antes, né? As chances de cura, né? Justamente isso que hoje eu acho que a maior incidência é isso, Aline.
câncer de mama? Isso. O câncer de mama em mulheres, ele é o câncer mais comum depois do câncer de pele não melanoma, né? Em termos de malignidade, ele é o câncer que impacta, que mais impacta na mortalidade entre as mulheres. Então, 30% dos cânceres, dos casos de neoplasia em mulheres são relacionados ao câncer de mama. Né? E esse ano, pelos dados do INCA, existe uma projeção de 66 mil novos casos de câncer de mama. Então, a gente vê que essa incidência, ela vem aumentando. Por isso, a importância da gente falar tanto nesse mês do Outubro Rosa sobre o câncer de mama, porque apesar de os números aumentarem, isso pode estar relacionado ao estilo de vida, mas também ao diagnóstico. Então, a gente vê que a gente conseguindo aumentar o diagnóstico precoce, a gente também tem visto maiores taxas de cura relacionado ao câncer de mama. Então, o câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, a taxa de cura dele ele atinge até 95%. Isso pode impactar positivamente na vida desses 30% das mulheres, dos cânceres nas mulheres, né, que é o câncer de mama. Por isso é esse diferencial. Olha só, gente, então é importante demais você que está nos assistindo, como tem sido os seus exames, já fez os seus exames durante esse ano, fica aí o alerta, né, para que todos nós possamos cuidar da nossa saúde, da nossa preciosidade, né, que Deus nos deu, nosso corpo, nossa saúde. Aline, qual é a idade que se deve iniciar o rastreamento, que se deve iniciar esses exames? Então, a gente fala hoje em medicina muito em tratamento e rastreamento, em uma medicina personalizada, né? Hoje, então, assim, para as mulheres com risco habitual, ou seja, aquelas mulheres que não têm um risco aumentado conhecido relacionado a histórico familiar, que não tem uma mutação genética conhecida, ou uma história rica, uma história que a gente chama de florida, de outros cânceres na família, né? Porque não é só o câncer de mama que aumenta o nosso risco de ter câncer de mama, tem outros também relacionados. Então, as mulheres que não têm esse risco aumentado, elas devem iniciar com a mamografia a partir dos 40 anos. Certo. E só o exame de imagem, há uma indicação antes dessa idade ou não? Existem diversas indicações, né? Os exames a gente está aqui falando de rastreamento populacional, né? Então, rastreamento populacional, que é aquele exame de check-up, rotina, a partir dos 40 anos. Mas o que eu sempre oriento para as pacientes? O ideal é fazer essa avaliação de risco através do acompanhamento com o ginecologista, que é o profissional capacitado para avaliar o risco individual de cada paciente, né? Então, a partir dos 30 anos é fundamental que se pense já na mama e que se faça essa estimativa de risco. Essa estimativa de risco, ela é feita baseada em cálculos matemáticos, que aí vai avaliar se existir fator de risco familiar, idade da primeira menstruação, idade que teve a primeira gestação, se amamentou, uso de anticoncepcional, enfim, vai fazer uma avaliação personalizada da vida daquela paciente e determinar o seu risco. A partir disso, pode-se ser indicados os exames a iniciar antes dos 40 anos ou não. Outra situação, Joelma, que a gente fala são os exames diagnósticos, né? Ou seja, é um exame para avaliar uma queixa específica. O que é um exame para avaliar uma queixa específica? Queixas específicas são nódulo palpável na mama, então sentir um nódulo na mama. Segmento de implante mamário, então aqueles implantes que estão há mais de 8 anos devem ser avaliados por imagem também. Queixa de dor na mama, queixa de secreção no mamilo, né? Então são áreas de retrações, como se formasse uma covinha assim na mama, né? Então essas alterações que a mulher
pode ver, o próprio médico durante o exame clínico pode ver, são exames diagnósticos e aí serão indicados esses exames antes dos 40 anos, né? Então, existem indicações específicas, mas no geral, para as mulheres de risco habitual, que a gente chama, a partir dos 40 anos. E aqui eu gostaria de salientar assim, o que é o risco habitual, gente. O risco habitual é aquele risco que a gente tem pelo fato da gente ser mulher. O fato da gente ser mulher, ele nos dá um risco de 12,5% de ter câncer de mama durante a vida. Então, se a pessoa não tem histórico familiar, isso é um alerta, né? A pessoa não tem histórico familiar, se alimenta bem, faz exercício físico, se cuida, ainda assim tem que fazer exame de mamas, ainda assim corre esse risco. Sim, então por isso, a partir dos 40 anos, mesmo se não tem nenhum fator de risco conhecido, a mulher deve procurar o seu médico e fazer os exames de rastreamento. Olha, gente, nós estamos conversando, para quem está entrando agora, com a doutora Aline Bianchini, ela que é radiologista da Clínica Imagem de Florianópolis. E veio até aqui para compartilhar essas informações tão importantes com todos nós, né? Então, manda esse aviãozinho aí, ó, para as pessoas, né? Para os teus amigos, para os teus seguidores, para que mais pessoas possam aí acompanhar essa super live. Lembrando que essa live vai ser retransmitida pela TV Nosso Povo. E a ideia é que chegue ao maior número, né, de pessoas, de mulheres, para que entendam realmente a importância e de tudo aquilo, né, que está ao nosso alcance para a gente poder aí continuar aí preservando a nossa saúde, termos essa qualidade de vida. Tem uma perguntinha aqui interessante. A mamografia, ela pode ser feita em quem tem silicone, Aline? Sim, a mamografia ela é indicada em todas as mulheres, né? Então, mesmo em quem tem silicone, o equipamento ele possui uma programação específica para a compressão da prótese. São feitas mais manobras, né? Então são feitas mais imagens dessa mama com a projeção e sem a projeção da prótese, para que a gente possa interpretar melhor essa imagem, sem tanta interferência da prótese na qualidade da interpretação desse exame. Então, ele pode e deve ser feito em mulheres com prótese. Ele é um exame seguro, não tem risco de romper a prótese. Então, uma pergunta muito interessante mesmo, que a gente recebe sempre aqui na clínica, e tem várias mulheres que às vezes ficam com certo receio, né, principalmente de romper a prótese ou de doer mais, mas é um exame tranquilo, existe um protocolo específico para isso no nosso equipamento. Alguma pergunta relacionada, a resposta está mais ou menos já ligada aqui, mas a gente vai levar a perguntinha aqui, ó. Se a mamografia, aliás, se o silicone, se ele interfere na resposta, né, no exame, na resposta do exame, se o silicone pode responder... Isso assim, em geral, não, tá? Se o exame é um exame feito de qualidade, né, com um profissional experiente, precisa ser feito com um profissional experiente na área, e que isso é de extrema importância falar aqui, né, gente? Exame de mama é um exame difícil de ser avaliado, ele é um exame que depende muito do radiologista que interpreta, né? Então, sempre procure fazer os seus exames com alguém especializado na área. E, em geral, não. Tem alguns casos, assim, que até pode atrapalhar um pouco o exame, principalmente quando a proporção da prótese é muito grande em relação ao tecido mamário, porque aquela prótese ela acaba expandindo demais o tecido e deixando muito fininho para avaliar. Mas, no geral, a gente consegue interpretar bem quando esse exame é assim, ele é bem feito. Muito bem. E também uma pergunta relacionada a isso é se o silicone pode aumentar a incidência do câncer de mama.
Essa é uma pergunta que eu sempre recebo aqui, até nas pacientes que ficam preocupadas, às vezes antes de colocar, ou colocam muito jovens e depois, depois de uns 10 anos, já tem os filhos ali, isso aí vira um ponto de preocupação e um ponto de atenção. O silicone, ele não causa câncer de mama. Existem hoje algumas doenças que são estudadas, raríssimas, mas estão sendo estudadas em relação ao silicone, mas câncer de mama ele não causa. Tem uma perguntinha que chegou por aqui também, ó. A amamentação interfere no resultado no exame de mama? Sim, a amamentação, ela interfere, né? É um período em que a mama, ela fica mais estimulada pelos hormônios, reduz um pouco a sensibilidade do exame. Então, assim, é sempre importante passar por um exame clínico antes, mas se a paciente ela tem uma queixa palpável, se tem algum nódulo ou percebeu alguma secreção diferente, ou a mama está avermelhada, que nesse período pode acontecer as mastites, né? Então, a gente sempre tem que avaliar pelo ultrassom, mas o rastreamento, que é esse exame de rotina durante a amamentação, ele é um pouco prejudicado, ele pode reduzir a sensibilidade. Aí o ideal não é que ela não faça esse exame, mas que ela repita assim que terminar a amamentação para ter uma reavaliação mais sensível para o rastreamento do câncer de mama. Muito interessante, gente. Se você tem dúvidas sobre algum assunto, pode formular sua pergunta por aqui. Teremos o maior prazer aqui em responder. E chegaram mais perguntinhas aqui também. Deixa eu ver aqui. Ó, quais os fatores aumentam o risco de câncer de mama? Os fatores, Aline? Essa é uma perguntinha, assim, que a Joel meu caminho, gente. Então, assim, o sedentarismo é um ponto que, assim, aumenta bastante o risco de câncer de mama, né? Então, a atividade física é um fator protetor importantíssimo na prevenção do câncer de mama. Isso é comprovado por estudos, tá? Então, o que se recomenda em termos de atividade física com o objetivo aqui falando de prevenção do câncer de mama? A gente recomenda que se faça pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana. O que é isso? 50 minutos 3 vezes por semana, né? O ideal seja que sempre seja orientado por um educador físico, um profissional da atividade física, e a Joelma pode falar pra gente melhor um pouquinho disso, né? E outros fatores de risco é o álcool, a alimentação também. A alimentação ela deve ser rica em frutas, verduras, vegetais, carne branca, então evitar a carne vermelha, né? Então também assim, evitar gorduras em excesso, né? O ganho de peso. Então, o que acontece? A mulher, quando ela ganha muito peso, a célula de gordura, ela produz estrógeno, né? Então, acaba estimulando mais a mama, aumentando o risco de câncer. Fatores inflamatórios que também acabam aumentando o risco de câncer de mama. Os outros fatores de risco, eles são os fatores que a gente diz que não são modificáveis, porque a gente não pode fazer nada para modificar, que é o quê? A história familiar, alguma mutação genética que impacte no risco de câncer de mama, uma menstruação que a gente chama de primeira menstruação amenarca, né? Precoce, muito cedo, a idade da menstruação, uma menopausa tardia, terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos também pode impactar. Então, eu sempre falo que é uma balança, né? Se eu tenho muitos fatores de risco que eu não posso mudar, eu tenho que aumentar os fatores protetores que eu posso alterar, né? Então, é nesse sentido que a gente sempre tenta trabalhar. Então, se eu tenho os fatores de risco familiar, se eu menstruei muito cedo, eu vou caprichar na atividade física, vou caprichar na minha alimentação,
Vou tentar controlar o estresse, que é outro fator também que aumenta o risco de câncer de mama. E aqui, Joel, eu queria emendar uma pergunta, assim, porque hoje as pessoas têm uma vida tão atribulada, tão corrida, acabam deixando a atividade física para depois, sem muita prioridade, né? E como você é uma grande incentivadora da atividade física, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre como a pessoa sair da inércia, né, do sedentarismo para atividade física, porque eu vejo que muitas mulheres que eu atendo aqui têm uma dificuldade nessa motivação de fazer atividade física, como encontrar prazer na atividade física, né, para ter uma melhor aderência aí nesse fator protetor. Muito bom, Aline. Isso é uma abordagem muito interessante, porque tudo isso, né, como tu muito bem colocou, caminha de mãos dadas, né, dentro desse processo da prevenção, né? A gente chama isso de 5 pilares, nós, educadores físicos, né? O primeiro começa com a saúde, com esse trabalho de prevenção, o acompanhamento médico, né? Essa é uma das primeiras bases. Aí vem o exercício físico, vem a alimentação, vem o descanso, que é o sono, né? Junto com atividades de lazer em família, o combate ao estresse, né? Procurar fazer algo também que possa descansar, o relaxar da mente, né? E essa fé importante nossa de todos os dias, que pode nos ligar, independente de qualquer crença, com algo que nos conforta, com algo que nos ilumina, com algo que possa que todos nós possamos nos sentir abraçados todos os dias, onde a gente pode carregar essa fonte de amor e de energia. Então, esses 5 passos são fundamentais para que a gente possa ter o sucesso durante todo o nosso processo de existência. Mas falando especificamente do exercício físico, isso é muito importante. E a gente lembrar as pessoas que, para sair do sedentarismo, a gente precisa dar um passo. Muitas vezes não é pelo prazer, mas a gente tem que entender que nós precisamos fazer. E que essa sensação de bem-estar, de prazer, vem através da conquista do hábito. E esse hábito, ele vai levar aí praticamente uns 3 meses para ele ser fixado na nossa rotina, e a gente começar a entender esse prazer, esse gostar. Muitas vezes, a gente vai mesmo sem sentir esse prazer. Por quê? Porque, por exemplo, o trabalho de fortalecimento muscular, que protege as articulações, que protege a nossa coluna, ele precisa ser estimulado através de exercícios que trabalham com pesos dentro de uma sala de musculação. Não precisa ser uma sala de musculação, mas que tenha músculos em ação, que eu possa trabalhar essa sobrecarga. E muitas vezes as pessoas não gostam, mas a gente precisa fazer. É como escovar os dentes, tomar banho, sair para trabalhar. Precisamos incluir isso na nossa rotina. E eu garanto para essas pessoas que não fazem nada, se você levar isso no capricho, depois de 3 meses, você não consegue ficar mais sem. Você deixa de praticar o exercício físico, você vai sentir falta. Não, eu tenho que repor essa aula, que horário que eu preciso fazer. É incrível o que o exercício físico proporciona. Qual a mulher que não quer se olhar no espelho e se sentir bem quando coloca uma roupa, né? É a autoestima. Isso trabalha a nossa felicidade, o nosso casamento, o nosso relacionamento. É importante a gente ter esse autocuidado. Então, isso traz esses benefícios ao longo desse tempo. E outras atividades que a gente chama de aeróbicas, né? Que é o caminhar, o nadar, o dançar, o correr. Essas sim estão mais relacionadas com o prazer. Então, tem um leque de variedades onde as pessoas podem se encontrar através dessas atividades que possam gerar esse prazer imediato. Então, essas 2 tipos de atividade, o que gera força e que trabalha o peso é importante, o peso que a gente diz, né? São as cargas para estimular a massa magra, que é importantíssimo. E as atividades que te geram esse prazer imediato, que são as atividades aeróbicas, onde a gente trabalha o nosso cardiorrespiratório. E o terceiro, importantíssimo e que não pode ficar de fora também,
são os alongamentos, que podem fazer parte dessa rotina. O profissional que vai trabalhar com você, ele coloca dentro do tempo que tu consegue estar dentro daquela prática de exercício, esses 3 fatores, assim, de uma maneira bem tranquila. Então, gente, é demais o que o exercício físico pode proporcionar para a sua vida. A própria Aline nos colocou sobre os estudos que apontam, né? Todos esses benefícios. E fica a dica aqui para você, colocar esses 3 elementos dentro do seu dia a dia, que aos poucos a gente vai vencendo, né? Esse sedentarismo, essa falta de prazer é só o início. O importante é a gente dar o start, fazer uma avaliação de tudo aquilo que a pessoa precisa, porque nós precisamos entender que cada indivíduo é um, e uns necessitam um pouco, né? A gente faz uma avaliação da musculatura em geral, dos alongamentos, o que mais precisa em cada parte do corpo para gerar esse equilíbrio, para trazer essa questão da saúde. Jama, é super interessante isso que você falou, porque a gente vê como o nosso corpo ele é uma engrenagem perfeita, né? Então a gente precisa equilibrar a atividade física, a alimentação, e quando a gente consegue também praticar exercícios físicos com a família, isso acaba aliviando o estresse, diminui risco cardiovascular, diminui risco de câncer. Então a gente tem que trabalhar em harmonia com o nosso corpo. E aqui é importante falar que ninguém é mais importante para você do que você mesmo, né? Então, qual a prioridade que você dá a si mesmo em praticar atividades físicas, garantindo a sua qualidade de vida, a sua longevidade, o seu bem-estar, né? Então, é toda essa engrenagem que tem que funcionar de forma perfeita para que a gente garanta tudo isso durante a nossa vida, né? Muito legal, Aline. Eu chamo as minhas alunas de minhas guerreiras, né? Então, eu sempre digo para elas o seguinte: a melhor direção não é para cima, não é para baixo, não é para a direita, para a esquerda. A melhor direção é para dentro. É o nosso autoconhecimento, é o nosso amor próprio. A gente necessita desse autocuidado, porque eu que trabalho há tantos anos com mulheres, né? É aquela questão, é a falta de tempo, é a falta do dinheiro. Então a gente precisa cuidar, a gente tem que administrar muito bem esse tempo e esse financeiro para que a gente possa reservar esse tempinho para nós. Então esse autocuidado é muito importante. Então, muitas pessoas têm esse problema com a autoimagem também. Acham que, por exemplo, o lugar da academia, né, são só para pessoas saradas, só para pessoas bonitas. Então, a gente tem que entender que a academia mudou totalmente desse conceito só estética para o conceito da saúde. Então, a gente vem trabalhando essa questão para entender que não é só estética. A estética vem. Precisamos trabalhar a nossa autoimagem, se cuidar, isso é necessário, é importante. Mas a saúde em primeiro lugar e essa estética acompanha essa saúde automaticamente. E a academia hoje sim virou um centro onde a gente encontra pessoas que precisam perder peso, pessoas que precisam se encontrar. E ninguém, como a Aline falou, é mais importante do que você mesmo. Então, a gente precisa desse autocuidado aí. Muito legal. E eu acho que esse é um dos grandes objetivos, né, dessas lives, desse nosso empenho aqui no Outubro Rosa, que é falar de prevenção. Inclusive, o Outubro Rosa, ele começou na década de 90, porque uma mulher, ela teve o câncer de mama com 36 anos, e infelizmente ela veio a falecer, né? E ela fez um pedido para a irmã dela, que foi criar uma instituição, né, uma ONG, que ela incentiva a prevenção do câncer de mama, e o primeiro evento que elas criaram foi uma corrida em Nova York chamada Coming for the Cure, quer dizer, vamos para a cura, né? Então, isso é um tema muito interessante. E linkar a cura com a atividade física, porque a atividade física, ela impacta até
depois que você tem um diagnóstico, ela pode melhorar o seu desfecho, né? Digamos, nesse sentido, assim, do tratamento. Tamanha é a importância da atividade física na prevenção do câncer e de muitas outras doenças, como as doenças cardiovasculares, que ainda são a principal causa de morte no Brasil, né? Então, a atividade física é um bom caminho para iniciar a prevenção. Vou aproveitar agora a oportunidade de fazer esse link sobre o que a Aline, né, acabou de contar, essa história aí tão importante, muitos de vocês talvez não conheciam. E nós estamos realizando, Aline, agora no próximo sábado, uma ação assim, só que vai ser através da dança. Nós vamos fazer agora no dia 30 de outubro, às 16 horas, aqui no canto da Praia da Vila, em Imbituba, né? Estou falando de Imbituba. Um aulão de dança fitness, vai ser uma masterclass reunindo aqui vários instrutores, beneficente aqui a nossa Rede Feminina de Combate ao Câncer, justamente para lembrar dessa ação tão importante para a gente fechar aí esse mês com chave de ouro. Então, você que está nos assistindo, você poderá estar presente conosco, fazer esse aulão conosco. Se você está em outra cidade, aí, os seguidores da Aline, quem sabe possam passear aqui no sábado à tarde na cidade de Imbituba e fazer esse aulão, né? Queimar algumas calorias e ainda contribuir com essa nobre causa. Vai ser um ato muito importante, uma lembrança mais uma vez, né? Tão importante, e eu te convido para estar com você. Nós estaremos aí na arrecadação de R$15, é o valor individual de cada uma contribuição, para que você possa estar ajudando essa instituição tão importante, essa equipe realmente que faz a diferença aí também na vida de tantas mulheres. Então é isso, Aline, linkando sempre aí os projetos, né, dessas ações importantes aí no nosso dia a dia. E eu vou voltar agora aqui para nossas perguntinhas, Aline. Deixa a Jo te perguntar aqui, ó. Desodorante, perguntinha que chegou. Causa câncer de mama? Isso entra bastante nos mitos e verdades sobre o câncer de mama. Não existe nenhum estudo, nenhuma substância que existe nos desodorantes que foram relacionados ao câncer de mama. Então, podem ficar tranquilas quanto a isso. Ó, legal, é nosso dia a dia, né? As pessoas às vezes, né, perguntam sobre isso. Aline, testes genéticos. Como é que está aí sobre, né, a ciência atuando nisso aí hoje em dia? Quais as informações sobre isso? Existem hoje diversos testes genéticos para verificar o risco do câncer de mama. Mas esse é um assunto assim muito sério, ele não deve ser feito por todos, não existe assim teste genético de rastreamento, vamos supor, de risco, rastreamento de risco não existe para a população em geral, não existe esta indicação, né? A pessoa ela precisa ter um histórico familiar importante, ser avaliada por um profissional da área, um geneticista, para avaliar a necessidade desse painel, indicar o painel genético adequado para aquela pessoa, saber interpretar aquela mutação, caso ela exista, né? E indicar os métodos de rastreamento. Então, hoje, não existe teste genético para rastreamento de risco populacional. As indicações, elas devem ser muito precisas, porque às vezes a pessoa, por exemplo, nunca teve um câncer de mama na família, descobre uma mutação pouco conhecida, mas que se diz associada ao câncer de mama, às vezes não sabe lidar bem com aquilo, né? Acaba também optando por fazer cirurgias que são cirurgias, quando bem indicadas, né, elas favorecem e muito, mas se ela não tem uma indicação precisa, elas são cirurgias mais mutiladoras, né, do que trazer um certo benefício. Então, tem que pesar muito esse teste e fazer realmente quando é indicado. Agora, quando ele é bem indicado, ele impacta positivamente, né, nessas mulheres através
de rastreamento com os exames mais específicos. Por exemplo, as mulheres que têm mutação genética são mulheres que fazem rastreamento com ressonância magnética. Então, ou tem indicação de tomar alguma medicação, né, para prevenção do câncer em si. Ou, enfim, em casos muito selecionados é feito a mastectomia redutora de risco, né? Então, por isso que deve ser somente feito com indicação precisa por um profissional especialista da área de genética. Muito bem, gente. Aí, informações importantes compartilhadas com a doutora Aline Bianchini, ela que é radiologista da Clínica Imagem de Florianópolis. Para você que está chegando agora, vale assistir essa live desde o início, que ficará salvo aqui no meu feed no Instagram e também será compartilhada pela TV Nosso Povo, para que essas informações possam chegar aí ao maior número de pessoas. Aline, mais uma perguntinha aqui, a última perguntinha, já estamos aqui quase encerrando, gente. Se você tiver alguma dúvida, aproveita aqui, faça a sua pergunta, pode escrever, que nós teremos aí a honra em responder para você. Sobre a pandemia, Aline, qual o impacto, né, da pandemia em relação ao câncer de mama? Que pergunta interessante, Joelma, já que a gente está vivendo ainda esse momento da pandemia, né, e relacionar com esse mês de prevenção, de combate ao câncer de mama, a gente tem que alertar que, assim, hoje existem uns dados, uma base de dados do SUS, que é o DataSUS, né? Então, a gente consegue ter uma métrica dos exames, de quantos exames foram feitos em 2020, comparado com o exame de 2019, por exemplo. Então, o que a gente tem de dados no Brasil? Houve uma queda de 800 mil exames de mamografia em 2020, comparado ao ano de 2019. E o que isso pode trazer de impacto para a gente? A gente sabe que isso impacta em cerca de 4 mil cânceres de mama não diagnosticados nesse período. Ou seja, a gente vai ter um diagnóstico mais tardio, né, do câncer de mama, com impacto na mortalidade. Então, fica um alerta para quem não fez os seus exames de rotina, ficou com receio nesse período de pandemia, não procurou o atendimento relacionado a essas outras áreas de prevenção. É importante que o quanto antes já faça os seus exames de rastreamento, porque isso pode ter um impacto no diagnóstico tardio do câncer de mama, né? Nossa, gente, que interessante. Então, aí, a você que está assistindo a nossa live, se você não realizou o seu exame, realize o seu exame. Olha só essa informação que a doutora está acabando de compartilhar conosco, né? Então, assim, ó, não tenha medo, né? As clínicas, né? Eu acabei de fazer, eu marco sempre no início de outubro, final de setembro, início de outubro, os meus exames junto a essa clínica maravilhosa, que é a Clínica Imagem, que a gente tem aqui na cidade de Florianópolis, né? Está a 90 quilômetros da cidade de Imbituba. E todo o cuidado que eles têm, então é muito importante. Muito importante. Digo isso também em relação, né? Às vezes as pessoas também, elas ficam com medo de frequentar, às vezes, uma academia. Então, tem todo amparato, todo cuidado. O importante é você também cuidar da sua saúde nesse período, né? Fazer a sua parte, os profissionais fazem a parte deles. Então, não deixa de fazer o seu exame. Olha só essa informação aí que a doutora Aline está falando para nós. Gente, doutora Aline, mais alguma coisa relevante que tu queiras colocar na nossa live? Foi, assim, maravilhoso, né? Poder estar aí compartilhando essas dicas. Quero te deixar à vontade para deixar a tua mensagem final aqui para essas pessoas que estão nos assistindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Joelma, pelo convite. É sempre maravilhoso estar contigo, a tua energia é muito boa. Esse trabalho que tu faz é muito admirável, eu te admiro bastante nesse trabalho de prevenção, incentivo às mulheres. Eu também fui incentivada pela Joelma a praticar mais atividade física, né? Tenho uma vida muito corrida, mas coloco isso como uma prioridade. Tenho a minha personal, que eu não sei se está aqui,
hoje, mas maravilhosa, eu consegui encontrar uma pessoa boa para me ajudar, porque eu acho que quando a gente tem uma rotina muito corrida e a gente percebe que a gente precisa, né, desse incentivo, a gente tem que dar prioridade para isso também, né? Então foi uma das prioridades que eu dei. E assim, a minha mensagem é que a prevenção, ela é o mais importante, né? E a gente pode fazer a prevenção de uma forma primária, que é fazendo atividade física, cuidando da alimentação, controlando o estresse, que é super importante. E quanto antes a gente souber, quanto mais jovem, as mulheres que têm filhos, orientarem, estimularem, serem exemplos para os seus filhos nesse sentido, né? Quanto antes a gente souber disso, maior aí a nossa prevenção, o nosso cuidado com a nossa saúde. E a gente fala em prevenção secundária, que é a importância dos exames, né? Também as pessoas perguntam bastante sobre o autoexame de mama. O autoexame, ele é um método, assim, muito bom para autoconhecimento, porque eu acho que quando a mulher, ela se olha, quando ela, nesse caso de mama, ela olha para sua mama, ela cria uma consciência de cuidar da sua saúde através da prevenção, através dos exames, né? Ele não substitui os exames, mas ele serve para nesse sentido do autocuidado. E, claro, que em algumas vezes a mulher acaba palpando, existem, né, alguns tumores que às vezes é mais superficial, a mulher conhecer o seu próprio corpo, nunca é demais esse autocuidado. Em termos de rastreamento, a gente é comprovado que ele não substitui, então mesmo que a pessoa faça e não sinta nada, ela ainda assim tem que vir fazer os exames. Mas a mensagem final da minha parte é essa, que vocês se cuidem, que vocês façam exames procurem profissionais de excelência, isso é para todas as áreas, né? Então, assim, o profissional da atividade física tem que ser uma pessoa capacitada, uma pessoa que você tenha empatia, porque isso também te estimula a persistir naquilo, né? Os exames também, procurem profissionais capacitados, clínicas com boas qualidades dos exames e tenham empatia pelo seu médico para que vocês possam tirar as suas dúvidas, né? E possam se sentir acolhidos, mesmo se tiver algum problema, para que ele possa direcionar o melhor tratamento para vocês. Então, era essa. Gente, que maravilha, Aline, demais. Antes de eu te agradecer, quero fazer uma observação aqui. A Cíntia, que está nos assistindo também, a Cíntia é uma aluna querida nossa aqui, que venceu o câncer de mama. O ano passado a gente fez uma live aqui muito poderosa com a Cíntia, que compartilhou a sua história, né? E que está aí junto conosco, firme e forte, dando exemplo de vida. Parabéns, Cíntia. Parabéns a todas as mulheres que pararam um pouquinho a sua rotina essa noite para entender um pouco mais, gente, desse universo que traz vida, né? Então, prevenir é o alvo. Nós apoiamos, fazemos essas pequenas ações que eu tenho certeza que pode impactar na vida de tantas mulheres. E eu quero te convidar a compartilhar essa live que vai ficar salva aqui no nosso feed. Mais uma vez, a Jo vai falar aqui que a TV Nosso Povo, que tem feito um trabalho de excelência, levando essas informações de qualidade para a vida de tantas famílias, também vai impulsionar essa live. E a ideia é essa: compartilhe, use também as suas redes sociais, né? Para poder transbordar na vida do próximo. Esse é o nosso papel, para que a gente possa impactar o maior número de vidas possível. E eu quero, em especial aqui, mais uma vez, te convidar a estar conosco no próximo sábado, às 16 horas, no dia 30 de outubro, para a última ação aqui do nosso Outubro Rosa, que vai ser uma masterclass de dança na beira da praia da Vila, e vai ser muito agradável. Queremos te convidar, vai ser beneficente aqui a nossa rede feminina de combate ao câncer. Se chover, vai ser transferida para o nosso ginásio de esportes aqui, então o evento vai acontecer. Gente, contamos com você, você que é aqui da nossa região também será muito bem-vindo para fazer uma foto, um registro, para você compartilhar na sua rede social também,
porque assim a gente ajuda a mover o mundo, né? Então precisamos realmente dessas pequenas ações. E eu encerro essa live agradecendo a doutora Aline por abrir o seu espaço, né, na sua agenda para estar conosco, essa profissional de excelência. Aline, eu desejo que Deus te abençoe cada vez mais, de continuar aí nessa missão linda que Ele te deu, para continuares aí ajudando a vida de tantas mulheres, inclusive a minha, né? Onde eu só agradeço por cuidares tão bem de mim aí quando eu passo aí nas tuas mãos. Que Deus te abençoe, minha querida. Tu tens feito aí a diferença na vida de muitas mulheres, viu? Eu que agradeço, Joelma. É sempre um prazer estar contigo. Eu amo isso que eu faço, assim, poder falar para as mulheres e, quem sabe, impactar. Com certeza a gente vai impactar na vida das mulheres nesse sentido de prevenção. É um grande prazer para mim. Então é isso, gente. Um grande beijo no coração de todos vocês. Um beijo cor-de-rosa para lembrar mais uma vez da importância do nosso Outubro Rosa. Prevenir é o alvo, nós apoiamos. Grande beijo no coração de todos vocês, gente. Valeu. Vou trazer aqui um pouquinho, que eu queria ver se eu conseguia fazer dar um sorrisão aí, Aline, que nós vamos fazer aqui agora. Já vou fazer uma selfie aqui dessa live aí poderosa nossa. Beijo aí, gente.